Olá, igreja, tudo bem? Graça e paz. Eu quero compartilhar com você hoje mais uma das nossas convicções. E a convicção que eu quero tratar hoje é: acreditamos numa vida de generosidade. Acreditamos numa vida de generosidade. Segundo o dicionário, generosidade é característica de pessoa que se sacrifica em benefício de outra. Comportamento que expressa bondade. Tendência por partilhar sem qualquer interesse. Está associado ao altruísmo e à caridade. E por fim, a última coisa aqui que eu pego aqui dessa definição do dicionário, é reconhecer as necessidades do próximo e as tratar. Isso é generosidade. Uma pessoa que é generosa, ela pode dar uma gorjeta acima de 10%. A gente tem aqui a pizzaria Trianon, aqui ó, na ponta da praia. Né? A pessoa vai lá, é bem servida, tudo mais. Ao invés de dar 10%, eu vou te dar 15%, 20%, né? Pelo seu serviço prestado. Né? Uma pessoa que é generosa, ela vai dedicar um tempo da sua vida para prestar algum tipo de serviço aqui na igreja. Então, por exemplo, um médico vai pegar uma sala e vai atender as pessoas aqui de graça, um advogado, um dentista, né, um professor vai vir aqui dar aulas de reforço, de interpretação de texto, não sei, enfim, uma pessoa que pega uma parte do seu tempo e coloca isso em favor da comunidade, do bairro, da cidade. Isso é ser generoso. Transmitir algo sem cobrar por aquilo. E dentre tantas as coisas, a gente compreende que a generosidade nos leva a buscar o bem-estar da sociedade. E a buscar esse bem-estar da sociedade sem qualquer tipo de recompensa. Nós queremos viver isso como igreja, é por isso que nós falamos que nós amamos a cidade de Santos e já tratamos, já vimos dessa questão, né? Porque nós amamos e como viver este amor pela nossa cidade. Pensando nesse último aspecto aqui que eu trago para você sobre o bem-estar da nossa sociedade, a igreja aqui, a nossa primeira IPI de Santos, localizada aqui no bairro da Vila Matias, ela pode auxiliar no bem-estar da sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade, nós estamos inseridos nela, nós estamos neste bairro, e a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela possui um edifício. Ela possui este edifício onde nós estamos aqui, um edifício que é centenário. E através deste edifício aqui, nós podemos exercitar a generosidade. E nós podemos também exercitar outros princípios bíblicos. A generosidade, meu irmão, minha irmã, a generosidade é um princípio bíblico que nós devemos exercitar dentro e fora da igreja. E aqui dentro da igreja, nós podemos exercitar outros princípios que nós aprendemos do Senhor e que nós exercitamos na missão de Deus, a missão que Ele compartilhou comigo e contigo. Agora, este edifício, onde nós podemos exercitar estes e outros tantos princípios bíblicos, é um edifício que precisa de manutenção. A igreja necessita de manutenção. Mas veja só, isso não começou agora. Isso já é antigo. Mas quão antigo, pastor? Do tempo da Bíblia. Quer ver? Eu quero te convidar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a 12. Vai lá. Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento,
antes de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 10 a 12. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero te apresentar rapidamente a estrutura e as necessidades da manutenção que um templo, naquela época, possuía. Então, olha só. Dentro do templo você tinha sacrifícios de animais, queima de incenso, ensino da lei, dízimos e ofertas, julgamentos no templo e festas religiosas. São muitas ações, né? São muitas atividades que ocorrem aqui dentro do templo. E aí eu destaco para vocês também 2 grupos que trabalhavam no templo. São os sacerdotes e os levitas. Os levitas eram músicos, cantores, zeladores, porteiros, auxiliares nos sacrifícios, copistas e instrutores da lei e ainda administradores. E os sacerdotes ofereciam sacrifícios, aspersão e purificação, cuidado do lugar santo, ensino da lei, julgamento da lei, representar o povo diante de Deus e a presença constante nos serviços. Então você pode ver, os sacerdotes eles tinham algumas funções exclusivas, diferentes das dos levitas. Eles ofereciam sacrifícios, purificavam o povo, e ensinavam, intercediam, né? E eles eram, todos esses funcionários, vamos assim dizer, do templo, eles eram sustentados por partes das ofertas trazidas até o templo. Veja, são muitas funções, são muitas coisas para fazer, e essas pessoas se dedicavam a cada uma delas. O levita, ele não recebia um salário fixo. O povo dava 10% da sua produção, grãos, vinho, azeite, gado, para os levitas. E os levitas, por sua vez, davam 10% do seu dízimo aos sacerdotes. Tudo isso, todas essas instruções, essas informações técnicas, você pode olhar lá em Números capítulo 18. Mas essas pessoas não tinham terras próprias. Por isso eles dependiam da oferta das outras pessoas para sobreviver. E quando o povo não exercia essa dinâmica, e os levitas não tinham como se sustentar, eles precisavam se ausentar das suas funções no templo para buscar o seu sustento. Os sacerdotes também não tinham terras, recebiam 10% daquilo que vinha dos levitas e dedicavam toda a sua vida ali para as dinâmicas do templo. Agora pensa, com todas essas ações, com todas essas atividades, quais são os custos para manter o templo naquela época? Olha, você tinha animais para sacrifícios, lenha para o altar, incenso e óleo sagrado, um maná simbólico ali, que era um pão. Você tem a manutenção física, né? Certamente ali tinham coisas para serem trabalhadas, alguma deterioração com o tempo, né? E você tem o próprio sustento dos funcionários do templo. Então veja como a manutenção de um templo
era puxada para a comunidade local. A manutenção do nosso templo aqui, meus irmãos, ela é custosa para nós. Nós fizemos uma obra aqui lateral, nós fizemos algumas melhorias em outras instalações da igreja e agora estamos analisando, vendo as melhores formas para a gente tratar de outras partes da nossa estrutura, porque nós precisamos zelar por esta igreja. Nós já vimos muitos acidentes acontecerem até ao longo deste ano, né? E é uma preocupação nossa do Conselho trazer a manutenção desse templo tão lindo e centenário. Mas veja que, assim como naquela época, hoje, todo o esforço para manter o templo e as atividades que ocorrem aqui, nós somos recompensados. Nós somos recompensados individualmente e coletivamente. Temos vivido coisas muito lindas na nossa igreja nesses últimos anos. Aliás, ao longo de toda a história da nossa igreja, temos vivido coisas muito boas na nossa vida individual. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Agora, isso precisa me levar para a generosidade. Isso precisa me levar para a preocupação da manutenção do templo. Isso precisa me levar à preocupação da minha vida de dizimista, porque a minha vida dizimista, ela traz frutos para mim. A nossa relação com Deus não é um dá e recebe. Mas quando a gente olha para o texto de Malaquias, Deus está falando para nós, olha, me coloca como centro, me coloca como prioridade. Viva em obediência a este mandamento, a este ensinamento. E você não vai ver, você vai ver se eu não vou fazer coisas grandiosas. Deixa eu só te deixar claro, você dando ou não dando o dízimo, Deus continua fazendo coisas grandiosas em você e através de você. Mas Ele chama a gente para essa obediência a uma vida de generosidade. E a gente precisa estar atento a este mandamento. Sabe, 1 João capítulo 5 vai dizer para nós que os mandamentos divinos não são pesados para nós. O dízimo, a oferta, ela é uma demonstração de generosidade, de obediência, de amor, é expressão de louvor que nós aprendemos que não é algo pesado para nós. O que é pesado são outras questões. Às vezes nos perdemos com os gastos no cartão de crédito, numa vida consumista. Às vezes nos perdemos no nosso planejamento. Falamos que vamos fazer alguma coisa e fazemos outra. Não é aquela questão de obra que você tem que ter um fundo de emergência, aí você encontra lá um vazamento que, né, já assistiu lá Ame ou Deixe, Irmãos à Obras, já assistiu a algum desses programas? Não tem sempre lá uma surpresinha? Até parece que é combinado, né? E poxa, como tem todo o episódio, é combinado. Mas não deixa de ser a realidade, não deixa de ser a verdade. A gente sempre tem uma surpresinha. Né? A gente sempre tem uma surpresinha. E a gente está levando a nossa vida de dizimistas na surpresinha, meus irmãos. E Deus não se alegra disso, Deus não quer isso para nós. A gente precisa tomar cuidado porque, sabe, hoje de manhã nós vimos que a gente não pode permitir que crenças distorcidas se mesclem com a nossa fé. A gente viu isso na escola dominical. E a gente precisa tomar alguns cuidados, porque a gente fica ouvindo umas coisas no mundo aí fora, a gente escuta um pessoal que faz às vezes uns estudos meio doidos assim da Bíblia, sabe? E aí a gente vai se perdendo dentro deste princípio. Muitas pessoas na igreja acham que o dízimo não é necessário, outras pessoas acham que não faz sentido.
Outras, como eu disse, estão tomadas por uma vida consumistas. Outras não se importam com o dízimo. Há aqueles que não sabem o que é o dízimo e há ainda aqueles que gostariam de trazer o dízimo e a oferta, mas que estão passando por uma dificuldade muito grande financeira. Nós temos essas realidades dentro da igreja. Nós temos essa dificuldade da compreensão de uma vida de generosidade, da necessidade, do porquê dar o dízimo e a oferta. Veja, nós somos uma igreja de tradição reformada, protestante. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, nós não pregamos sobre isto. Esta não é uma pregação. Eu não estou pedindo para você vender seu carro, sua casa, para você pegar seu investimento na bolsa, seu investimento no tesouro, pegar e dar esse dinheiro para cá, porque Deus vai te abençoar. Eu não estou falando sobre isso. Não prego sobre isso, mas eu acredito num Deus que nos leva a prosperar. Eu acredito que Malaquias aqui está falando de um Deus que quer ver a gente prosperar. Financeiramente? Amém. Mas também em outras áreas. Nossa área emocional, espiritual, psicológica. Deus quer que a gente amadureça, e o amadurecimento nada mais é do que esse crescimento, né? Essa prosperidade, vamos assim dizer, que é fruto da bênção do Senhor, como todas as coisas. Eu acredito que Deus faz a gente prosperar, meus irmãos. Eu acredito que Deus está interessado em necessidades físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. Quando nós falamos de uma necessidade espiritual, nós estamos falando da salvação. Era uma necessidade daquela época, é uma necessidade ainda hoje. E através da igreja, a palavra do Senhor é levada para que essas pessoas encontrem a salvação, encontrem a Cristo. Então a gente precisa entender a profundidade, a dinâmica dessa vida de generosidade e quanto que ela pode ser benéfica, e ela será benéfica para nós. Mas eu preciso, sabe, me movimentar e estar aberto sobre isso. Então eu destaco para você o seguinte, que a generosidade começa no coração. A generosidade ela é uma decisão que acontece dentro de nós, não é algo impositivo. Mas ela começa aqui, sabe? No coração. Outra questão importante, a generosidade ela não depende de abundância. Lá em Lucas 21, de 1 a 4, a gente olha a oferta da viúva. Uma oferta minúscula, mas que vem do coração. Se coloca num compromisso. Olha, pastor, hoje eu não consigo dar os 10% do meu dízimo, mas eu vou começar a me desafiar e todo mês eu vou dar uma oferta. Enquanto eu vou arrumando a minha vida financeira, até que eu possa viver uma vida de dizimista fiel. Amém, meu irmão, minha irmã. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Por isso eu gostaria de dizer para você, coloque o seu coração, seu foco nas coisas certas. Coloque o seu coração no altar do Senhor, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Nosso coração precisa estar em Cristo. E o nosso coração estando em Cristo, ele vai impulsionar a gente naturalmente a uma vida de generosidade. Eu tenho certeza disso, meus irmãos, eu tenho certeza disso. Então, a generosidade, ela é uma declaração de fé. Do versículo 10 ao 12,
Nós temos coisas preciosas para nós aqui, que diz respeito a uma declaração de fé. Veja só, é uma declaração de fé, primeiro, por causa da disposição de Deus. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. É uma declaração de fé porque Deus vai nos proteger. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Deus vai trazer uma proteção para nós, meus irmãos. Quando a gente vive essa vida de dizimistas, Deus traz uma proteção para nós. E é sobre isso que ele está falando aqui. E é uma declaração de fé por tudo o que Deus tem feito. Versículo 12, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amada igreja, ao final dessa celebração, ao final dessa mensagem, quero dizer para você que pessoas generosas formam uma comunidade generosa. A minha oração é que a gente possa compreender hoje a profundidade disso aqui. A profundidade desta palavra. A profundidade de uma vida de generosidade. Deus é maravilhoso, grandioso. Ele trouxe a salvação para nós. E Ele insiste, Ele continua fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas. E aqui Ele está chamando a gente, olha, seja generoso. Viva uma vida de generosidade. Se doe para as pessoas, se doe para a sua comunidade local. E abra o seu bolso para ofertar louvor, para ofertar o seu dízimo. Viva uma vida de generosidade. E eu creio em nome de Jesus, que Ele vai abrir as comportas dos céus e vai fazer chover sobre a sua vida coisas grandiosas. Vai restaurar o seu lar, relações com pessoas que você não conversa mais. Vai te ajudar a prosperar financeiramente. Eu creio. E você? Você crê? Todo aquele que crê diz amém.